Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Herdi e ontem eu assisti ao live action de Rei Leão. Ele tá cheio de polêmicas, vários altos e baixos, então vamos discutir um pouquinho sobre o que tá acontecendo nesse remake. Normalmente quando eu faço as minhas críticas eu falo sobre roteiro, sobre personagens, só que como a história se trata da mesma história que acontece lá na animação, eu vou focar mais nos quesitos técnicos, que tá todo mundo falando das expressões, de se valia a pena ter realmente um Rei Leão, porque a história a gente já sabe que é uma história maravilhosa. Então antes de começar a crítica, já deixa seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos tratar das polêmicas então. A primeira coisa que eu quero falar sobre é se valia a pena existir esse live action de Rei Leão. Muitas pessoas viraram a cara quando souberam que ia acontecer esse remake, até porque a animação é até hoje uma das melhores animações da Disney. E o que eu acho é o seguinte: eu nunca vi uma renderização 3D naquela qualidade. O filme tem sim muitas desvantagens se comparado com a animação, mas ver aquele ambiente, aqueles personagens nesse nível de realismo foi, no começo, de certa forma mágico. Você consegue ver o vento batendo no pelo dos animais, a textura da pele deles, a poeira levantando da pegada. Aquele mundo existe e você é levado para dentro dele. Por esse simples fato, eu senti que fosse mais como uma homenagem ao Rei Leão original do que um remake em si. Existem muitos live actions por aí que subvertem completamente o original, como por exemplo, Avatar, o último dobrador de ar, que até hoje ninguém superou o que foi aquilo, aquele desastre. Mas aqui isso não acontece, você percebe que eles se mantiveram fiéis à ambientação, aos personagens, a mais ou menos a construção daquele mundo. Eu vou entrar nos quesitos da expressão já, mas na questão do mundo, até pelo trailer, quando ele saiu, a gente conseguiu perceber a similaridade. Eles estavam se mantendo fiéis ao que era a animação original. E por isso que eu acho que sim, vale a pena existir esse Rei Leão, como uma forma de homenagem, não como uma forma de remake. Porque como remake, ele não vale a pena. Como homenagem, como um marco do nosso avanço tecnológico, ele definitivamente vale a pena existir. Porque a textura dos animais, das plantas, das rochas, é uma coisa incrível. É como se eles tivessem pego 500 animais, adestrado eles e falado, ok, atua aí pra mim. Agora, uma questão que eu senti é que só o fato de ser realista não é o suficiente para trazer realismo. Eu fui assistir o filme ontem, eu já tinha ouvido falar dessas críticas à expressão da animação, e o que acontece é o seguinte: eles são animais, eles se expressam como animais, eles não foram antropomorfizados, ou seja, eles não trouxeram essas qualidades humanas de franzir os senhos, usar expressões mais fortes, eles ficaram baseados basicamente na linguagem corporal, assim como os próprios animais fazem. Isso em determinados momentos do filme, ou melhor dizendo, no começo do filme, era tranquilo, porque a falta de expressão era balanceada pelo ambiente realista, ou seja, as sombras, a neblina, aquelas coisas que a gente não conseguia ter de forma tão intensa na animação original, compensavam para criar uma atmosfera dramática e sombria quando o próprio personagem não conseguia expressar isso pelo rosto dele. Várias vezes os movimentos de câmera e os closes que eles faziam nos olhos eram suficientes para você compreender o que estava sendo expressado naquele momento. Mas isso só durante o começo do filme, porque conforme a história foi se intensificando, como normalmente acontece numa narrativa, você começa o filme com uma carga dramática e ela vai se intensificando até chegar no clímax. Foi aí que as coisas desandaram, porque no começo do filme, essas técnicas que eu falei pra vocês davam conta tranquilamente de expressar o que eles precisavam. Só que conforme os riscos e desafios foram aumentando, os personagens não acompanharam isso pelas suas expressões. E aí acabou chegando no momento que mais parecia uma dublagem do Animal Planet do que realmente uma animação. E é muito triste dizer isso, porque você percebe o esforço que eles tiveram pra fazer um live action realista de animais. Só que aí eles tinham que ter se perguntado o seguinte: até que ponto vale a pena você ser realista em uma animação de animais falantes? Eu me frustrei com o filme nesse aspecto. Dava agonia você olhar para umas cenas dramáticas e eles falando e o olhar completamente morto. Nem para emitir uma expressão aqui, eles só mexiam a boca e aquilo me incomodou demais. Até meu cachorro chora. Por que você não pode apertar o olho? Por que você não pode, sabe? Não sei. Não rolou pra mim. Na minha opinião, eles precisavam pelo menos de mais expressão nos olhos. Arregalar, apertar, fechar, chorar, qualquer coisa desse tipo, alinhada com uma linguagem corporal mais intensa, teria salvado esse filme.
porque Rei Leão era o filme que fazia as pessoas chorarem. E eu não vi no cinema nenhuma única pessoa chorando, nem mesmo as crianças. E eu acho que é meio óbvio o porquê disso. A gente se identifica com um personagem. Então, quando esse personagem tá feliz, a gente tá feliz. Quando ele tá em dúvida, a gente tá em dúvida. E quando ele tá triste, a gente tá triste. Se na tela o personagem não tá emitindo emoção, ele tá completamente neutro e não tá chorando, se ele não tá sentindo, nem eu tô. Porém, tiveram algumas coisas boas pra mim. Eu senti determinados momentos que eu entendi a mensagem de uma forma mais clara por causa dessa ambientação realista. Quando Mufasa tá sentado com Simba, explicando o ciclo da vida, falando que as estrelas são os antigos reis, e você vê aquele céu estrelado de verdade, eu senti uma coisa que na animação eu não tinha sentido. E aí quando o Timão e o Pumba estão zoando as estrelas, falando como assim são os antigos reis e tudo mais, aquilo me tocou, aquilo me doeu, de uma forma que na animação não tinha acontecido. E se bobear, foi a cena que mais me tocou no filme. Até mais do que a cena dele com a Nala, das lutas, da morte do Mufasa, qualquer coisa desse tipo. Esse momento foi o momento que uma mensagem passou pra mim que não tinha sido passada na animação. E como eu falei em Timão e Pumba, eu tenho que falar também da personalidade. Ou seja, grande parte da personalidade dos personagens lá na animação vinha da forma como eles se portavam. Ou seja, um jeito de se mexer mais debochado, uma expressão mais irônica, e isso não existe no remake. Tudo fica baseado na voz e no que eles falam. Ou seja, o Timão continua sendo engraçado porque ele fala coisas engraçadas. Mas qualquer outro personagem que precisa de um subtexto para criar sua personalidade, pode jogar fora. O Scar, por exemplo, na animação tinha esse ar condescendente, se sentindo superior, e quando ele falava com Simba, ele tinha mensagens subliminares, que a gente entendia por causa do jeito que ele se expressava e do jeito que ele se movimentava, mas o Simba não, porque ele era muito inocente. Agora, no remake, sem as expressões, a personalidade dele ficou chapada, unilateral. Ele foi reduzido a um personagem mau e manipulativo, porque aqueles floreamentos da personalidade dele que os vilões da Disney têm, que é mais ou menos assim, e é um ar sombrio, isso não existe mais. Porque não dá pra ver nada no rosto e não dá pra ver nada também no movimento do corpo, que tava muito realista. Realista até demais. Enfim, o fato de ser um live action trouxe coisas boas e coisas ruins. Pra mim, o ponto mais alto de todos é realmente o visual do filme, que tá estupendo, adorei usar essa palavra, mas realmente é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida de animação 3D, e vale a pena ser assistido por isso. Mas, por outro lado, eu não considero um bom remake, porque ele não chega aos pés do original. Ele é uma homenagem bonita. Ele chega mais... ele parece, sabe quando o Bob Esponja tem aqueles momentos realistas do desenho? É super legal de ver, mas fica por isso. O maior problema, na minha opinião, é que ele tinha um potencial gigantesco. Rei Leão é um dos maiores filmes da Disney, é um marco da cultura pop, é o filme favorito de muitas pessoas. E ele não conseguiu atingir esse nível no remake. Ele é simplesmente uma homenagem muito bonita, com os visuais bonitos, mas a versão original continua sendo a melhor versão. E é isso, esses foram os meus sentimentos com Rei Leão. Se você já assistiu, eu quero que você coloque aqui nos comentários pra mim o que você achou, quais foram os pontos altos e os pontos baixos do filme pra você. E se você gostou desse vídeo, por favor também deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Aqui em cima a gente tem a nossa página do Apoia-se e eu vejo vocês no próximo episódio.